Olá, tudo bem? Esse vídeo é para a gente poder conversar sobre uma pesquisa que foi realizada na Unicamp, bem interessante, falando a respeito de exercícios de resistência e o controle glicêmico para pacientes com diabetes. Na verdade, foi feito com um rato, mas eles estão trazendo um prognóstico muito interessante de indicações de atividade física para pessoas que são portadoras de diabetes. Ah, mas isso não funciona só para diabético? Óbvio que não. Todas as pessoas que são diabéticas têm um nível de glicose acima do normal. Só que essa glicose, ela vai para o fígado e boa parte dela é transformada em triglicerídeo, ou seja, pessoas que são diabéticas tendem a ter um triglicerídeo mais alto. Para que esse triglicerídeo não fique circulando no sangue, te expondo a risco, muitas vezes o seu corpo pega esse triglicerídeo e joga de volta para o fígado, que pode gerar uma esteatose hepática, ou então armazena na forma de tecidos, principalmente na região abdominal e na região do quadril, formando então gordura que vai ser acumulada no nosso corpo, gerando aumento de peso. Quando falamos então a respeito de glicose, não é só para diabético, serve para todo mundo. Eu vou fazendo a leitura da matéria, falando sobre esse artigo que foi realizado na Unicamp, e nós vamos conversando e eu vou dando alguns detalhes que, de repente, possam ser bem importantes para se encaixar dentro do assunto que está sendo lido por mim para vocês, ok? Então, vou fazendo a leitura e fazendo os comentários. Treino de resistência melhora a produção de insulina, aponta estudo brasileiro. Bom, vamos analisar o primeiro aspecto aqui. Quando fala de treino de resistência, estamos falando de treino, no caso aqui, de musculação. Não é atividade aeróbica, então, é uma atividade anaeróbica. E esse termo aeróbico e anaeróbico, ele vem justamente baseado no tipo de metabolismo energético que seu corpo usa para produzir energia durante a atividade física. Na musculação, nós produzimos energia por uma via metabólica que não usa o oxigênio, por isso chamado de atividade anaeróbica. Já quando saímos para fazer uma caminhada, jogar futebol, jogar vôlei, andar de patins, alguma coisa assim, nós temos atividades aeróbicas que usam o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, onde precisamos de oxigênio para a produção de energia. Então, nós estamos trabalhando nesse artigo aqui da Unicamp, especificamente atividades do tipo anaeróbica, atividade de musculação, resistência. E aí diz que melhora a produção de insulina. A insulina é um hormônio produzido no nosso pâncreas e ela tem como papel principal fazer a retirada da glicose do sangue e jogar essa glicose para dentro das células. Nós temos muitas células que é necessário um receptor de insulina para se ligar com a insulina e aí ocorrer a passagem da glicose para dentro da célula. Algumas células não são necessárias, né, do trabalho da insulina para que elas possam receber a glicose. A pesquisa foi feita então na Unicamp, ela foi realizada com ratos e ela pode indicar novos alvos terapêuticos e prescrição mais eficaz de atividade física, inclusive para diabéticos. Olha que interessante. Estudo conduzido na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, indica que a prática regular de exercícios físicos resistidos, como a musculação ou treinamento funcional, pode ser tão benéfica para o controle glicêmico quanto as atividades aeróbicas, a exemplo da corrida ou da natação. Os resultados da investigação foram divulgados no International Journal of Molecular Science. Então veja, sempre se falou a respeito de atividade aeróbica para fazer controle de glicose na corrente sanguínea. Então, se você tinha um paciente diabético, você indicava que ele fosse fazer uma atividade aeróbica, fazer caminhada, fazer corrida, andar de bicicleta, natação e assim por diante. Porém, essa pesquisa realizada na Unicamp mostra resultados extremamente interessantes para o controle glicêmico com atividade de musculação. Isso é realmente bem interessante e ainda tem alguns comentários bem legais para a gente poder trabalhar aqui. Nos últimos anos, os benefícios da atividade física para o organismo como um todo têm sido associados à liberação de moléculas chamadas miocinas na corrente sanguínea. E a maioria dos estudos utiliza exercícios aeróbicos como referência. Então, até agora, era só atividade aeróbica, levando em consideração essa substância chamada miocinas.
Contextualizada, Gabriela Alves Bronczek, primeira autora do trabalho, produzido durante seu doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular na Unicamp, diz o seguinte: como já é sabido que diferentes modalidades ativam vias distintas, levando à liberação de moléculas específicas, pensamos que talvez o treino resistido, no caso então funcional ou a musculação, mais relacionado à musculação, poderia apresentar efeitos diferentes ou liberar moléculas diferentes. Daí, a ideia de investigar sua ação sobre as células beta-pancreáticas, que são responsáveis por secretar insulina. Dentro do nosso pâncreas, nós temos a região do pâncreas que vai produzir hormônios. E temos uma região dentro do pâncreas que vai produzir enzimas para fazer a digestão dos alimentos. Essa parte que vai ser responsável pela produção hormonal, nós damos o nome de ilhotas de Langerhans. E elas são divididas em dois tipos de células, basicamente. As células beta, que produzem insulina, que é o hormônio que vai fazer a retirada da glicose do sangue e colocar a glicose dentro das células. Então, ela é liberada todas as vezes que nós comemos. E tem as células alfa, que vão produzir o glucagon, que é o hormônio que faz o papel contrário. Quando, por exemplo, faz tempo que você fez sua refeição, seu nível de glicose vai caindo, e aí você usa, né, esse glucagon sendo liberado pelo pâncreas na corrente sanguínea para puxar mais glicose para a corrente sanguínea. E você vai usar a sua reserva de glicose que está no fígado, ou então desencadear a fome para que a pessoa coma e normalize o nível de glicose que estava baixo, ok? E, nesse caso, eles queriam investigar as células beta responsáveis pela produção da insulina. Para isso, durante o estudo, que contou com o apoio da FAPESP, células beta de ratos foram tratadas com soro sanguíneo de animais da mesma espécie, que praticaram treinamento de força, que consistia em subir uma escada de aproximadamente 1 metro de altura com carga acoplada à cauda. Ou seja, penduraram um peso lá na cauda do rato e eles tinham que subir essa escada. E aí eles analisaram, né, qual era a ação, né, das células beta quando expostas a esse tipo de treinamento. Foram 8 escaladas por sessão, variando entre 50%, 75%, 90% e 100% da carga máxima. 5 dias por semana durante 10 semanas, ou seja, era um treinamento que era como se fosse ir para a academia de segunda a sexta-feira, 5 vezes na semana. Em seguida, as células foram submetidas in vitro a um coquetel de citocinas pró-inflamatórias para induzir uma condição semelhante à da diabetes tipo 1. Então, eles estão simulando um diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes onde o nosso corpo não produz mais insulina. Existem várias teorias a respeito disso. O consumo do leite parece ser, né, uma das principais teorias por causa de uma sequência de aminoácidos que nós temos numa proteína do leite chamada caseína, onde o seu corpo, se ele fizer um mapeamento daquela sequência de aminoácidos e criar um anticorpo baseado nessa sequência de aminoácidos que também é encontrado dentro das células betas nas ilhotas de Langerhans, o seu corpo vai atacar tudo que tiver essa sequência, inclusive as células betas, destruindo as mesmas e tornando a pessoa diabético tipo 1. O resultado: o tratamento preveniu tanto a disfunção quanto a morte celular. O passo seguinte foi trabalhar com um modelo animal de diabetes tipo 1 para induzir a doença em camundongos. Foram administradas aos animais doses baixas de uma substância, uma droga chamada estrepitozotocina, que destrói especificamente as células beta do pâncreas. Depois de 10 semanas de treinamento resistido, os roedores apresentaram melhora na tolerância à glicose e redução da glicemia. Em uma avaliação da morfologia do pâncreas, observou-se aumento na massa das células beta. Uau, que incrível isso! Ou seja, nós estamos falando de células que foram destruídas, perderam a sua função em virtude da aplicação dessa substância, dessa droga, mas depois de 10 semanas de treinamento resistido, houve um aumento da massa celular das células beta. Isso comprovou que o exercício de força faz com que as células se tornem mais eficientes em secretar insulina em resposta ao estímulo de glicose.
Quando você faz, então, a atividade física, nesse caso de resistência, a musculação, você pode fazer com que as células beta se tornem mais eficazes na produção de insulina. Isso é uma ótima notícia. Isso nos leva a acreditar que moléculas liberadas durante o exercício resistido podem melhorar o funcionamento da célula beta e proporcionar todos esses benefícios, diz Bronczek, que é a autora do trabalho. Estudo anterior do grupo, publicado no ano de 2021 na revista Science Reports, já havia avaliado o efeito do exercício resistido em células betas de animais saudáveis e observados os mesmos efeitos. Deixa eu fazer um relato de caso aqui para vocês, que se encaixa muito bem dentro do que nós estamos vendo aqui. Veja só, eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar uma paciente, uma diabetes tipo 2, era a doença que ela tinha. Já fazia muito tempo que ela tinha essa doença. 2 anos depois que ela havia desenvolvido diabetes, ela entrou num estágio de não produção de insulina. E foi necessário fazer a aplicação de insulina diariamente, algumas vezes ao dia. Primeiro você dá aquela insulina basal pela manhã, para manter um nível normal ali de insulina e tentar evitar os picos glicêmicos, e você vai aplicando as insulinas de correção, baseada na quantidade de carboidrato que a pessoa ingere. Você faz uma contagem de carboidrato e aí você descobre quantas unidades você precisa fazer de aplicação de insulina. E aí, nesse caso, começamos a fazer o trabalho com essa paciente. Tinha muitas coisas para poder ajustar. Questão da qualidade de sono, precisava melhorar, questão do padrão de alimentação, a própria prática de atividade física. Só que essa paciente, ela estava com muita perda de massa muscular. Ela já tinha osteopenia, já tinha osteoporose, e aí nesse caso, nós entendíamos que era necessário fazer musculação. Coloquei ela para fazer musculação. Nas primeiras avaliações, eu percebi que não houve aumento da massa muscular, ou seja, ela estava fazendo a musculação, mas a carga que estava sendo trabalhada, o número de repetições, não estava favorecendo o desenvolvimento da massa muscular. Fizemos os devidos ajustes, não eu, mas o professor personal que cuidava dela, cobrei para que ela fizesse uma atividade focada realmente na hipertrofia. Ela começou a aumentar a massa muscular. Então ela estava fazendo esse treinamento resistido, de musculação, mesma coisa que esses ratinhos fizeram. Depois de 3 anos que nós iniciamos o nosso processo de trabalho, nós conseguimos ter um resultado muito interessante. Teve um dia que ela passou mal. O nível de glicose dela caiu demais e ela precisou de ambulância para o hospital, já quase entrando em coma. E isso aconteceu porque ela aplicava insulina, mas aquela quantidade de insulina era a quantidade necessária para normalizar a glicemia, porque o pâncreas não produzia insulina. Já fazia 11 anos que o pâncreas não produzia mais insulina. Porém, a gente conseguiu fazer com que o pâncreas voltasse a produzir insulina. Isso é algo impressionante. Eu já tive a oportunidade de tratar 3 pessoas que aconteceu esse tipo de coisa. Não era um diabetes tipo 1, era um diabetes tipo 2, dependente de insulina. Mas 3 pessoas tiveram seu pâncreas voltando ativa, voltaram a produzir a insulina. Mas vocês viram que interessante a informação, dizendo que justamente o exercício resistido aumentava o tamanho da massa celular das células beta, que são as células responsáveis pela produção de insulina, ou seja, existem determinadas doenças que são possíveis reverter o quadro. Então tem muita gente que não é diabético, está diabético, pode sim reverter o quadro. A gente precisa entender que uma doença, quando ela se manifesta e para que ela tenha o seu progresso, tenha uma piora da qualidade de vida do indivíduo, é necessário que essa doença encontre, né, aquele ambiente perfeito para que realmente ela possa piorar a qualidade de vida do indivíduo. Porém, se a gente começa a criar um ambiente desfavorável para a doença, ou seja, sedentarismo é favorável para o desenvolvimento de diabetes, é pior do mesmo. Então vamos fazer atividade física. Dormir tarde piora o diabetes, piora o controle glicêmico, gera resistência insulínica, então vamos dormir cedo. Carboidratos de índice glicêmico explodem, né, o nosso índice de glicose na corrente sanguínea, porque são absorvidos muito rápido, e aí você gera aquele pico de glicose. Então vamos trabalhar com uma quantidade menor de carboidrato, e com carboidratos de absorção mais lenta.
Sabemos que a questão o nível de estresse, ansiedade de uma pessoa e o seu cortisol elevado gera resistência insulínica. Então vamos trabalhar para a gente conseguir controlar melhor esse padrão emocional. Ou seja, existem muitas questões que proporcionam um ambiente favorável para a doença e o que a gente precisa é reverter o quadro e criar um ambiente que seja desfavorável para que a doença possa ter o seu progresso. E aí nós entramos num processo de reversão da mesma. 3 anos depois, o pâncreas daquela paciente voltou a produzir insulina e foi necessário fazer a retirada da insulina que ela aplicava. Continuou ainda por um tempo fazendo o uso dos hipoglicemiantes orais, mas agora já não era mais necessário fazer o uso da insulina. Então veja, a atividade física associada a outros padrões de comportamento, sim, podem contribuir para a reversão de várias doenças, inclusive do diabetes. Tem até um protocolo para o trabalho de reversão do diabetes que foi desenvolvido pela Harvard. Então, assim, não é uma doença incurável. Quando você vai ao médico e ele diz que uma vez diabético, diabético para sempre, isso não é uma verdade. Isso pode ser uma mentira, sim, se você se esforçar para promover mudanças no seu estilo de vida. Vamos continuar. Os próximos passos, então. Diante da pandemia de obesidade no mundo e da piora nos hábitos alimentares da grande maioria da população, a prática de atividade física é extremamente importante, comenta Antônio Carlos Bochiero, professor titular da Unicamp e orientador da Bronquisec. Entender os benefícios do exercício resistido abre ainda mais portas, já que ele pode ser feito, por exemplo, a partir de uma cadeira de rodas. E isso é uma verdade. Muita gente dá desculpas. Veja, a atividade física de musculação tem vários exercícios que são feitos sentados. Então, uma pessoa, mesmo que seja cadeirante, ela pode realizar atividade física de musculação. Até aquelas pessoas que têm uma hernia de disco, que falam, não posso fazer musculação porque eu tenho hernia de disco. Você pode fazer a musculação, sim. Claro que muito bem orientada, com um bom profissional, aonde você não vai trabalhar com pesos livres, mas vai trabalhar, de repente, com as máquinas, em posições que sejam, posições confortáveis, que a sua coluna esteja protegida. Dessa forma, você pode e deve fazer musculação, independente desse tipo de limitação, uma hernia de disco, de ser cadeirante. Precisamos fazer atividade física e a musculação se encaixa no perfil de praticamente todas as pessoas. É só você ter um bom profissional te acompanhando. Para seguir na linha de estudo de Bronquisec, pretendemos focar seus estudos de pós-doutorado na análise do soro sanguíneo dos animais. O objetivo é identificar uma ou mais moléculas que possam ser realmente as responsáveis por mediar todos os efeitos benéficos observados. Então veja, até agora eles já sabem o que acontece, agora eles querem saber como acontece, quais são as substâncias que realmente são liberadas durante a atividade física de resistência que geraram esse tipo de benefício. Se conseguirmos chegar a esse ponto, pode ser um primeiro passo na busca de um potencial alvo terapêutico, acredita Bronquisec. Essa molécula poderia ser sintetizada ou isolada e utilizada em pacientes com diabetes tipo 1. Uau! Que bacana! Se realmente, agora no seu pós-doutorado, a Bronquisec conseguir descobrir qual é a substância e eles conseguirem isolar essa substância e de repente até produzi-la em laboratório, nós vamos encontrar um caminho seguro para o tratamento do diabetes tipo 1, que esse é considerado sim uma doença irreversível. Outro desdobramento importante seria a recomendação mais embasada de exercícios resistidos como forma de contribuir para a manutenção glicêmica de pacientes diabéticos. Isso porque passaremos a entender melhor como esse tipo de atividade funciona, sua fisiologia e como ela impacta na homeostase glicêmica. Bom, um fato é que nós já sabemos que realmente a atividade física traz inúmeros benefícios e para pacientes diabéticos é essencial dentro do processo de controle glicêmico. Além de nós termos aqui uma pesquisa que aponta para que a produção da insulina, que a eficácia da insulina ser produzida no pâncreas, nas células betas, melhoram quando as pessoas fazem atividades físicas resistidas,
Nós já temos várias outras pesquisas que mostram que quando fazemos atividade física, os receptores de insulina eles se expõem para fazer a ligação com a insulina, ou seja, imagine que você tem uma barreira de gordura cobrindo a sua célula, mas esse receptor de insulina ele força para que ele possa ser exposto e se ligar com a insulina. Isso já é algo que nós sabemos que acontece. Ou seja, a atividade física ela diminui a resistência insulínica, melhora a efetividade da insulina e ajuda no controle glicêmico. Mas até agora, ninguém tinha olhado para essa questão de que existe um potencial aumento da produção de insulina, ou seja, você capacita suas células beta a serem mais efetivas e eficazes na produção de insulina. Fato, atividade física é extremamente necessária. Agora veja, essa pesquisa foi conduzida com o propósito de avaliar a atividade física de resistência, que era o funcional, ou no caso, a musculação, feito 5 vezes por semana, onde eles tinham lá um número de sessões de subir a escada carregando um peso, os ratinhos. Porém, existem outras pesquisas que têm mostrado coisas interessantes também a respeito do exercício, onde nós ouvíamos sempre dizer que era necessário ter uns 150 minutos de atividade física mínimo durante a semana, dividido em 5 sessões de treinamentos de 30 minutos. Porém, novas pesquisas têm mostrado que você pode colocar esse tempo de atividade física concentrado também no seu final de semana, caso você não consiga fazer durante a semana. Só que aí você tem que fazer numa intensidade maior, com um tempo de duração maior, não aquele treino de repente 40 minutos, 45 minutos que você faz na academia. Tem que ser um treino de 1h30, 2 horas de repente, para que você no sábado e domingo consiga contemplar a quantidade mínima de horas de atividade física que você precisa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal seríamos fazer 300 minutos de atividade física por semana. E isso era recomendado em 5 sessões de 60 minutos cada uma, ou seja, 1 hora de treino, 5 vezes na semana. Mas se você consegue colocar esses 300 minutos, de repente no seu final de semana, porque durante a semana você não tem tempo, é muito corrido, a gente pode sim ter benefícios tais quais aqueles que dividem e fracionam a sua atividade física durante a semana. Isso são novas pesquisas que estão trazendo essa luz. Até agora, nós falávamos a respeito da necessidade de fracionar a atividade física e ter essa regularidade de pelo menos 5 vezes na semana. Agora, tem se falado a respeito da quantidade de exercício e não mais a respeito da distribuição deles durante a semana. Fato é, exercício deve fazer parte da sua rotina, seja diário, seja semanal, numa quantidade ideal de pelo menos 300 minutos por semana, ok? Faça uma atividade física, isso vai ajudar a controlar melhor o diabetes, vai ajudar a controlar melhor o peso, vai ajudar você a dormir melhor, aumenta a sua imunidade, melhora seu emocional, diminui sua compulsão alimentar, ou seja, atividade física é essencial para uma vida saudável. Um grande abraço a todos vocês, obrigado por terem assistido o vídeo, peço só que vocês compartilhem esse vídeo, deixem aí também um comentário para nós de novos assuntos que são do seu interesse, para que a gente possa preparar os vídeos aqui para vocês. Um grande abraço, nos vemos, até mais, tchau, tchau.